Quais dificuldades você encontra quando você vai estudar filosofia ou qualquer assunto em geral? É muito comum que as pessoas digam que das maiores dificuldades de estudo estão aí a dificuldade de atenção ou concentração, dificuldade de entender o que leu, especialmente quando se trata aí de textos de filosofia, dificuldade de guardar o que estudou, né, de lembrar depois o que estudou. E aí, será que os estoicos têm alguma coisa a dizer sobre tudo isso? Será que a gente pode aprender a estudar com os estoicos? Bom, se você não me conhece, eu sou a Fernanda, sou professora e doutora em filosofia, pesquiso o estoicismo já há mais de 10 anos, e você está no canal Estoicismo Antigo, onde a gente aprende essa sabedoria antiga pensando em aplicá-la aos nossos dilemas e desafios atuais. Por isso, tema de hoje da nossa série sobre exercícios estoicos, exercícios aí de prática estoica, são os exercícios intelectuais, particularmente o exercício da leitura. Mas para começar, vamos entender um pouco esse contexto, né, de que os estoicos, na verdade, eram grandes estudiosos, eles se dedicavam muito aos estudos. Hoje em dia, eu sei que essa ideia de estudo ficou muito associado, né? É o nerd, é o CDF. É curioso, né? Mas é uma coisa mal vista na escola aquele aluno que se dedica a estudar, né? E curioso ainda mais é que a gente fala assim, mas isso é porque é criança, é adolescente. Não, mas até na faculdade isso muitas vezes acontece, né? E aí a gente perde o senso, né? A gente precisa se perguntar por que a gente estuda? Qual é o nosso objetivo com o estudo? No caso dos estoicos, o objetivo dele, né, o objetivo de tudo que ele faz, na verdade, é saber lidar bem com as situações diversas da vida, né? Saber viver bem, especialmente enfrentando aquelas situações mais difíceis. Afinal de contas, as fáceis a gente tira de letra, né? O negócio é enfrentar os desafios, é enfrentar os momentos difíceis da vida. Para isso, eles entendiam que precisavam ter em mente os princípios, as bases que os ajudariam a tomar boas decisões no dia a dia. Ou seja, eles precisam ter fundamento, né? Precisam ter embasamento. Eles entendiam que tomar boas decisões não é uma coisa que você aprende assim do nada. Você precisa ter base, precisa ter fundamento. E uma das formas de conseguir esse embasamento, esse fundamento, é estudando. Por isso, eles desenvolveram uma série de exercícios chamados de exercícios intelectuais, que envolvem leitura, pesquisa, um exame aprofundado, audição, né? Você assistir aulas, por exemplo. Enfim, era uma variedade de coisas e não apenas da filosofia, né? Isso é um detalhe interessante. Os estoicos entendiam que é preciso ter um repertório não só filosófico, mas também um repertório cultural grande. Por isso, eles estudavam também literatura, por exemplo, né? Já falei até aqui num vídeo, né, que eles admiravam Odisseu, o personagem ali, o herói, né, da Odisseia de Homero. Então, tanto Sêneca, Epiteto, né, Zenão, eles mencionam muito o Odisseu como esse personagem que é um exemplo ali para os estoicos. Agora, como é que eles iam saber disso sem ter lido a Odisseia? Não é mesmo? Sem ter conhecido a Odisseia. Então, não apenas a filosofia, mas a literatura, né, as outras áreas aí do saber, eles se dedicavam para ganharem esse embasamento, esse fundamento, né, para estudar. E aí eu quero falar especificamente sobre o exercício da leitura. Como a leitura, especificamente dentre esses vários exercícios, pode nos ajudar a tomar melhores decisões? Bom, para começar, um ponto importantíssimo dos estoicos é que eles não se preocupavam com a quantidade de livros lidos, né? Não era simplesmente dar um check ali numa lista de 50 livros para ler no ano. Mas a preocupação deles era com a qualidade daquela leitura, ou seja, com o que eles estavam aprendendo com aqueles livros, quais lições eles tiraram desses textos. Até mesmo Sêneca critica pessoas que às vezes têm uma biblioteca gigantesca, mas na verdade não leram nada daquilo, não aplicaram nada daquilo, ou seja, aquele monte de livro não fez diferença na vida delas, né? Não adianta só ler, precisa ler, entender e aplicar, né? Por isso, uma primeira prática aí dos estoicos, uma primeira dica deles pra gente é a leitura ativa, tá?
Isso, inclusive, eu tenho que dizer, não é só exclusivo do estoicismo, não. Isso é muito comum em todo o sistema ali de aprendizado grego, né? Nas escolas filosóficas diversas da Grécia Antiga, era muito comum que o professor ali, o mestre, né, pedisse para os alunos explicarem um certo conceito, uma certa ideia, com as palavras deles. Então, aquele exercício que ninguém gosta na escola, né? Explique com suas palavras, trará, trará. Isso, gente, já era muito comum na antiguidade, tá? O ensino se dava muito nesse debate entre alunos e professores, no sentido de que o professor está sempre tentando extrair o que o aluno entendeu, fazer o aluno pensar sobre aquilo que ele ouviu. É sempre um aprendizado ativo, não é uma coisa passiva de o professor fala e o aluno está ali só ouvindo, 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 ouvindo. Na verdade, existe uma troca, existe ali um processo ativo, né? E isso é assim, primeiro ponto fundamental para a gente hoje em dia, é aprender a estudar ativamente. Não é só você sentar e assistir um vídeo, fazer um curso, né? Ligou ali a videoaula, ou presencialmente foi ali assistir uma aula e pronto, e acabou. É preciso que você reflita, que você pense sobre aquilo. Esse exercício de você explicar com as suas palavras exige que, primeiro, você tenha entendido, porque você só consegue contar com as suas palavras aquilo que você entendeu, e segundo, que você se aproprie desse conceito para você falar sobre ele usando o seu próprio vocabulário, sem ficar repetindo simplesmente o que o professor disse, mas explicando da sua maneira. Então, vamos pensar, por exemplo, né, se você assiste um filme, você vai explicar com as suas palavras. Se eu te perguntasse, como é que foi o filme tal? Me conta aí a história do filme tal. Você vai me contar com as suas palavras. Você não vai ficar repetindo fala a fala do que aconteceu no filme. Por quê? Porque você entendeu a história e aí você está me contando essa história com as suas palavras, de acordo com as suas percepções. Você também vai perceber, vai dar mais atenção para um ponto do que para outro, porque é aquilo que te chamou a atenção. E isso mostra que você se envolveu, que você entendeu. Agora, quando você simplesmente pega um texto, assiste uma aula, qualquer coisa, e não entendeu aquilo ali, você não vai conseguir explicar com as suas palavras. A sua tendência é só de tentar repetir os conceitos, porque você ainda não se apropriou deles. Então, um primeiro ponto aí, super importante, é fazer um estudo ativo, né? Então, leia, mas também pense, anote os conceitos, mas também anote suas dúvidas, anote o que você entendeu daquilo, o que te deixou em dúvida. Se você ficou com uma dúvida, não espera que o professor vá atrás de você, né? Mas corra atrás dessa informação também, né? Hoje em dia, então, a gente tem tantas fontes de informação, claro, precisamos também recorrer às fontes de informações certas, porque tem muita abobrinha por aí, mas você pode também correr atrás daquilo que você não entendeu, seja pesquisando por conta própria, seja indo até o professor e fazendo uma pergunta. Aqui nas redes sociais, né, tanto no YouTube quanto em outras redes, a gente pode pensar nisso também, né, no como a gente pode consumir conteúdo para aprender. E aí, esse aprender exige que a gente seja ativo. Então, não apenas você assistir a um vídeo passivamente, mas, por exemplo, se engajar nos comentários. Diz aí o que você entendeu, pergunta se você tiver alguma dúvida. Enfim, continua essa troca, né? Não só com o produtor de conteúdo, mas com outras pessoas também ali nos comentários. E assim a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, né? A gente vai sendo ativo no nosso processo. A segunda parte, né, a segunda técnica, então, a primeira, né, fazer uma leitura ativa, um estudo ativo, explicar com suas palavras, tentar entender, ir atrás de entender o que você teve alguma dificuldade. Segunda prática, então, é justamente botar em prática aquilo que você aprendeu. Não adianta você estudar e entender sem você praticar para você testar os seus conhecimentos. Pode ser um conhecimento mais teórico e você vai testar isso fazendo questões, resolvendo exercícios, ou ainda botando a mão na massa mesmo, se for um conhecimento mais prático, né? Afinal de contas, por exemplo, ninguém aprende a dirigir sem efetivamente dirigir, né? Tem aula teórica, tem aula prática. Então, seja lá de que forma for, através da resolução de exercícios, confecção de resumos, enfim, seja através de atividades práticas de vida mesmo, né? No caso lá da filosofia estoica,
como é que se mostrava que o aluno aprendeu, né? Mostrava praticando, mostrava fazendo. Epicteto fala, né? Até tem um trecho lá do manual que ele faz uma comparação com a ovelha, né? Ele fala que como é que você sabe que a ovelha comeu um bom pasto, né? Pela qualidade da lã que ela produz. Então, se ela está bem nutrida, se ela está saudável, está se alimentando bem, ela vai produzir lã, né? Que é aquilo que, afinal de contas, se espera, né? Da ovelha. Então ele diz, da mesma forma, né, quando você estuda filosofia, não é para você ficar por aí arrotando filosofia, arrotando uma coisa que você nem digeriu, né? Eu sei que é meio nojento, mas é o que ele fala ali, quer dizer, não é para você ficar arrotando o que você sequer digeriu, mas é para você digerir, ou seja, para você praticar e mostrar o fruto desse aprendizado com as suas ações, com as suas práticas, né? Com aquilo que você faz no seu dia a dia, o modo como você vive. Por isso também, lá no manual 49, o Epicteto fala, né, que ele ficaria assim envergonhado, né? Ele ficaria assim vermelhinho se alguém pedisse para ele explicar alguma coisa de estoicismo que ele próprio não praticasse, né? Ele não se consideraria um bom professor, um bom mestre de estoicismo se ele próprio não procurasse aplicar. Então, lá no manual 49 tem um trecho que diz assim, ó: mas o que eu desejo? Conhecer a natureza e segui-la. Busco então quem a interpreta. Ouvindo que é Crisipo, vou a ele, mas não compreendo seus escritos. Busco então quem os interpreta. Até aí, absolutamente nada há que mereça reverência. Quando eu acho o intérprete, resta-me fazer uso das coisas prescritas. Unicamente isso é digno de reverência. Então, quando alguém me disser, interpreta algo de Crisipo para mim, sobretudo enrubescerei quando não for capaz de exibir ações semelhantes às palavras e condizentes com elas. Então, o que o Epicteto está dizendo aqui nesse trecho? Né? Ele fala, olha, o meu objetivo é o quê? Né? O objetivo maior dos estoicos é viver de acordo com a natureza. Tem vários vídeos aqui no canal já explicando esse conceito, né? Então ele diz, mas como que se vive conforme a natureza? Ah, vou então procurar alguém que me explique como fazer isso. Beleza. Soube que é Crisipo, né? Crisipo é considerado um dos grandes, assim, um segundo fundador da escola estoica, enfim, lançou muitas das bases estoicas e o Epicteto admira e usa muito da filosofia de Crisipo, né? Então ele diz, eu vou lá, vou até o Crisipo. Ah, mas eu não entendo o que o Crisipo está falando. Bom, então eu vou procurar alguém que explique o que o Crisipo está falando. Até aí, né, nada demais. Ele diz, nada que mereça reverência, ou seja, não está fazendo mais que sua obrigação. Né? O básico é você entender aquilo que você está dizendo que vai usar para a tua vida. Né? Por isso, né, parêntese aqui, eu acho extremamente bizarro pessoas que dizem, ah, mas eu sou estoico, eu sou estoico. A pessoa nem leu os estoicos originais, a pessoa vive de estoicismo aí, né, de frases soltas e não procura se aprofundar naquilo ali. Então, complicado, né? Você basear a sua vida numa coisa que você nem sabe direito como funciona. Então, ele está dizendo, olha, você foi atrás de entender, né, o texto lá estoico, até aí, nada demais. O que resta a ele, o que depende dele, é fazer uso do que aprendeu. Então, ele está dizendo, não adianta estudar estoicismo, ou estudar seja lá o que for, se você não praticar aquilo ali. Vai ficar um conhecimento só teórico, né? Não vai virar uma prática. Seja uma prática de vida, como é o caso da filosofia estoica, seja uma prática de você ganhar uma habilidade, de você ganhar ali um saber fazer alguma coisa, né? Então ele diz: eu vou ficar envergonhado, né? Se eu me considerar um professor, né, um mestre de uma filosofia que é essencialmente prática, e eu não praticar aquilo que eu estou falando para as pessoas praticarem, né? Então, da mesma forma, a gente pode pensar nisso, né? Não só para aqueles conhecimentos que se transformam em conhecimento de vida, mas para todo tipo de conhecimento que a gente procura, tendo em vista desenvolver uma habilidade, uma capacidade, né? Enfim, aprender a fazer alguma coisa. Né? Não posso dizer que eu sei fazer alguma coisa se eu tenho um conhecimento teórico daquilo, mas eu nunca fiz aquilo de fato, né? Nunca pratiquei aquilo ali de fato. Então, gente, se até aqui você está gostando, seja um espectador ativo, já deixa o seu like nesse vídeo. Isso mostra para o YouTube que você está gostando do conteúdo do canal e faz com que o YouTube também te recomende outros conteúdos semelhantes sempre que sair um vídeo novo. Não se esquece também
de se inscrever, isso fortalece, a gente está na campanha aí dos 1.000 inscritos para a gente seguir adiante, tá? E se você quiser participar de uma imersão de 30 dias na filosofia de Epiteto, confere aqui o link aqui na descrição sobre a jornada de meditações estoicas que vai acontecer a partir do dia 1º de março e as inscrições já estão abertas, ok? Então, bora de volta para o nosso vídeo para a gente pensar no propósito do estudo. Tudo isso, todas essas práticas, todas essas atividades têm um propósito, não é à toa, né? Como eu falei lá no início, a gente tem que se perguntar por que a gente estuda. A gente hoje em dia está num mundo em que considera o estudo apenas do ponto de vista utilitário, né? Tem até aquele meme assim, eu estudei fórmula de Bhaskara na escola, o que eu vou fazer com isso? Eu não vou usar Bhaskara em nada da minha vida. Pois é, porque isso é um pensamento utilitário. A ideia de que tudo que você aprende tem que ter uma aplicação evidente e imediata. Na verdade, nem todo estudo, nem tudo aquilo que a gente estuda tem um objetivo de ser prático e aplicável no dia a dia. Quando você estuda matemática, por exemplo, claro, tem coisas que você vai usar no seu dia a dia, mas tem outras coisas que não visam desenvolver simplesmente um conhecimento que você vai usar, mas desenvolver a sua mente. A matemática, por exemplo, é uma ciência extremamente abstrata. Então, você aprender abstração, você aprender aquelas fórmulas, aquelas coisas, claro, existem, a gente pode fazer muitas críticas ao modo como essas coisas são ensinadas, enfim, renderia todo um outro vídeo para a gente falar sobre a escola hoje em dia, enfim, os desafios da escola, mas a gente precisa acabar com essa ideia de uma educação meramente utilitária. Porque se uma educação é meramente utilitária, a gente risca a filosofia da história, a gente risca toda a área de ciências humanas, que muitas vezes não vão te ajudar de modo prático a fazer nada, mas vão te dar ferramentas para você entender o mundo, para você entender melhor a sua própria vida, para você viver melhor, para você ser mais crítico, para você ter um pensamento mais abstrato, um pensamento mais refinado. Lá na Grécia Antiga, por exemplo, na Academia do Platão, né, tinha uma inscrição, né, dizia-se lá que tinha uma inscrição, tem uma anedota aí que fala isso, que ele falava que não podia entrar na academia, ou seja, não podia estudar filosofia com Platão, quem não soubesse geometria, quem não soubesse matemática. Justamente porque a matemática é o que traz esse pensamento mais abstrato, que é necessário à reflexão filosófica. Então, isso aqui é só uma anedotazinha, né, para contar que nem todo conhecimento precisa ser utilitário. Há conhecimentos que serão utilitários, né? Então, se eu estudo, sei lá, como fazer um vídeo para o YouTube, o meu objetivo é fazer um vídeo para o YouTube, né? Desenvolver as habilidades, conhecimentos para eu fazer isso aqui. Mas tem outras coisas que não. E por isso, para os estoicos, o estudo não é só uma atividade teórica, não é só uma atividade, sabe, sem fundamento. Mesmo esses conhecimentos mais abstratos, e os estoicos têm conhecimentos que são bastante abstratos, especialmente na parte da física, por exemplo, mesmo isso tem o objetivo de transformação de vida. Seja transformação através da aplicação prática de certos preceitos éticos da escola, seja a aplicação através do desenvolvimento de habilidades, de conhecimentos, de ferramentas mentais que serão necessárias para o desenvolvimento e para o cultivo de uma vida mais interessante, mais rica intelectualmente e, de modo prático também, uma vida mais feliz e mais tranquila. Então, estudo, gente, é ferramenta de transformação de vida e quando a gente passa a encarar dessa forma, a gente muda toda a nossa relação com ele. Então, me conta aqui nos comentários se você é uma pessoa estudiosa, me conta aí o que você achou dessas técnicas, dessa visão dos estoicos sobre os estudos e eu espero você então no nosso próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.